Você já parou para tentar entender a letra de Faraó do Olodum? Se você nunca tentou entender, vem com o pai que eu vou tentar te ajudar aí, beleza? Faraó! Meu nome é Matheus Buente, eu sou professor e comediante e resolvi hoje falar sobre Faraó. Sucesso do Carnaval de Salvador. Toda vez que toca Faraó, todo mundo canta. É irresistível, o baiano não consegue resistir a alguém gritando: eu falei Faraó! E você agora que é baiano que está assistindo esse vídeo, com certeza você respondeu: Ê, Faraó! Com o seu melhor alcance vocal possível. Mas o que às vezes acontece é que a gente escuta Faraó e não sabe direito sobre o que Faraó está falando. A música do Olodum, lançado em 87 por Luciano Gomes, é assim uma aula de história mitológica do Egito. Lá o Egito antigo, dos faraós, das pirâmides do Egito e etc., eles tinham a própria religião mitológica, certo? Aliás, toda religião possui a sua mitologia. Todas as religiões que existem no mundo têm seus mitos, as suas histórias, as suas fábulas, que contam a origem da religião, a origem do mundo e por que as coisas existem. A religião é uma ótima maneira de você entender o que você não consegue entender. Então a letra de Faraó já começa com deuses, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, olha o mitológico aí do mito, né, de como é que as coisas foram criadas. A ênfase no espírito original, então o primeiro deus, um dos deuses, etc. É Shu, né? A ênfase no espírito original, Shu, formará no Éden o ovo cósmico. Shu é o deus do calor, um deus que tem tudo a ver com a Bahia, né? Com o Nordeste, deus do calor. Shu podia ser o deus do Nordeste, né? Shu, deus do calor, né? Então, e o ovo cósmico, como o nome já diz, né? O ovo é o símbolo da vida. Então, Shu é quem cria, quem traz assim a vida, né? O ovo cósmico é o Big Bang do Egito. Seguindo a letra, então, o que é que acontece? A imersão. Nem Osíris sabe como aconteceu. A imersão. Nem Osíris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. Pois é, esse trecho fala sobre Osíris, que é o deus Sol. Era o deus mais popular do Egito, certo? Então a galera adorava muito Osíris e dizem que Osíris é assim o pai dos egípcios, né? Então, o famoso olho de Osíris, né? Então, ele é aquele que tudo enxerga, aquele que tudo vê, aquele que, né, consegue dar à humanidade o seu verdadeiro sentido de vida. Então, as pessoas são criadas, são filhas de Osíris. Continuando a epopeia do código de Geb, e eu falo Inuti, gerou as estrelas. Então, Geb e Inuti são irmãos de Shu. Shu, que é o deus do ar seco e do calor, Geb, que é o deus da terra, e Nut, que é o deus do céu. Então, esses três deuses, filhos de Atum-Ra, que é o deus original, o espírito primordial, a terra, o calor, o ar e o céu, formam então o planeta Terra, certo? Então, a epopeia, né, é essa construção do código de Geb, as leis da terra, e Nut gerou as estrelas. Então, você tem o céu e a terra. E aí começa a fofoca, porque Osíris proclamou matrimônio com Ísis e o Malsete, irado, o assassinou em Imperaá. Ou seja, Osíris, o deus do sol, vai se casar com Ísis, a deusa da lua, que são assim com referência do masculino e feminino lá para os egípcios. Sete é o filho de Ísis com Osíris. Ísis e Osíris têm um filho chamado Sete, que vai ser o deus dos desertos, enquanto que Osíris vai ser o deus do Egito. Certo? Então Sete fica com raiva, porque ele só tinha areia para tomar conta, ele estava ali, né, sem ter o que fazer, ao mesmo passo que, então, com inveja de Osíris, ele vai e mata o próprio pai. Porém, Ísis e Osíris tinham um outro filho chamado Horus, né, que levando avante a vingança do pai, derrotando o Império do Malsete, e o grito da vitória aqui nos satisfaz. E aí tem uma parte muito legal, porque se ligue, ó, Horus é filho de Osíris com Ísis. Então, os deuses que deram origem assim a outros deuses, né? Por outro lado, Horus é irmão de Sete. E um irmão matou o outro no início da Terra, ainda quando os primeiros seres humanos estavam vivendo. Um irmão ficou com ciúme do outro, foi lá e matou o outro por vingança. Olha que rolar interessante. Você já ouviu isso em algum lugar? Hein?
Continuando a letra, então, né? E o grito da vitória que nos satisfaz. O que acontece? Segundo a mitologia egípcia, Sete representava meio que o mal. Ele é meio que o Satanás do Egito, tá ligado? Então, o Império de Sete, então o tempo de Sete reinou no Egito, foi um tempo assim conturbado, de muitas coisas ruins, de muita maldade. Um governo meio incompetente, que não ligava para as pessoas. Às vezes eu acho que a gente tá com Sete no comando. Coisa horrível, né? Horus, por outro lado, vem então para derrotar Sete através da disputa. E nessa disputa, o que Horus sai vencedor. Então o Egito começa a ter a sua fase de esplendor. Fica aí também essa mensagem de esperança durante esse período complicado. Que com a derrota de Sete, o Egito começa a prosperar com o comando de Horus e de Ísis. Beleza? Por sinal, Sete mata Osíris, corta ele em pedacinhos e espalha por aí. Ísis consegue juntar as partes do corpo de Osíris, menos o seu pinto, para usar um termo técnico, né? E ela manda fazer um de ouro. Isso prova também que as mulheres não precisam muito disso, né? No caso, ela fez um de ouro. Que é tipo você ter o seu próprio pinto dentro de sua casa. Fica aí a sugestão. Derrotando o Império do Mal 7, o grito da vitória que nos satisfaz. Cadê Tutankhamon? Egizé Akhenaton. Egizé Tutankhamon. Egizé Akhenaton. Eu falei, faraó, vá! Deu um tempinho pra você cantar aí junto comigo. Porque é o seguinte, chega no refrão, então o autor da música, o Luciano Gomes, ele faz referência agora à história real do Egito, não mais à história mitológica, né? Porque Gizé, Tutankhamon e Akhenaton tem tudo a ver com as pirâmides do Egito. O que é que acontece? A múmia, né? O faraó mais famoso, devido ao seu achado lá nas pirâmides do Egito, é o faraó Tutankhamon. Certo? E ele é filho de Akhenaton. Akhenaton foi um faraó muito curioso, porque ele tentou transformar o Egito em monoteístas, certo? Então você pode começar a pensar aí. A religião egípcia, ela tinha vários deuses, então se tem vários deuses, é uma religião politeísta. Akhenaton criou na cabeça dele o deus Aton, que significa que era mais ou menos o deus do sol também, né? E fazia referência ao sol como se fosse Osíris. Ele chamava de Aton. E ele então mudou seu próprio nome para Akhenaton, como se fosse assim, o herdeiro de Aton. Ele então tentou fazer com que todo mundo só rezasse para um deus. Como todo mundo que tenta impor sua religião por cima das outras, Akhenaton não conseguiu sucesso, né? Que afinal de contas, cada um reza para quem quiser e quem não quiser não reza para ninguém. Beleza? Então fica essa mensagem aí sobre Tutankhamon e Akhenaton. Ainda tem Gizé. Gizé é a cidade onde estão as pirâmides do Egito, sabe? Tá ligado? As pirâmides de Gizé. Gizé não é uma pessoa, tá ligado? Gizé é um lugar. Então a cidade de Gizé, que fica perto do Cairo, que é a capital do Egito, é onde estão localizadas as pirâmides do Egito. Então, se você for pro Egito um dia e quiser conhecer as pirâmides do Egito, você precisa ir para a cidade de Gizé, que é como se fosse assim, Lauro de Freitas do Cairo, né? Então, Cairo seria Salvador, Gizé seria Lauro, entendeu? Tipo São Paulo e Osasco. Não que eu acho que Osasco não é ideia tão boa. Mas enfim, é isso aí, tá ligado? Tá do lado. No carnaval, é muito comum que depois de gritar faraó, pirâmide, pelourinho, olodum, as bandas parem de cantar a letra. Porém, tem mais um pedaço, tem mais 2 estrofes de letra de faraó que às vezes as pessoas não cantam, que é o seguinte: pelourinho, uma pequena comunidade que, porém, Olodum unirá em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutankhamon. Certo? Essa estrofe aí, ela é maravilhosa porque ela fala diretamente com a Bahia Salvador da década de 90. O que acontece? O Faraó é lançado em 1987. Início do período de revitalização do Pelourinho. Você que já visitou Salvador, ou você que é dos anos 90, né? E não conheceu o Pelourinho antes disso, o Pelourinho era uma comunidade periférica, era uma favela o Pelourinho. Tanto que se a gente assistir o filme Ó Paió, que fala justamente desse período, a gente percebe o Pelourinho que não é o Pelourinho que nós vemos hoje das lojas, do turismo, etc. O que acontece? Em 1985, o governador da Bahia, ACM, o avô, o safado original,
né? Assim, meu avô resolveu que ia revitalizar o Pelourinho. Só que a revitalização dele se resumiu basicamente a tirar quem era pobre, pegar os casarões e transformar em lojas. Fazer que o Pelourinho virasse meio tipo um shopping, aquele negócio que é hoje. Inclusive pintando cada casarão de uma cor, desrespeitando o patrimônio histórico, parecendo que, sei lá, que ele tinha um patrocínio da Faber-Castell pra botar cada casarão de uma cor diferente, né? Assim, pô, isso não é história. O certo seria tentar preservar as cores originais das casas, né? Mas enfim, ficou tudo colorido, virou aquela maluquice por causa de ACM. E nisso o Olodum, que já fazia o trabalho social no Pelourinho, igual faz até hoje, tava falando o quê? Pelourinho com uma pequena comunidade que, porém, o Olodum unirá com fraternidade, certo? Porém, em 1992, o projeto de revitalização sai com a ACM ainda governador, veio lá da ditadura militar, né? Ele governando a Bahia. E assistam ao Paiol para entender melhor e validar uma coisa assim, um sentido bem legal sobre o que estava acontecendo. Continuando com a letra, em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutankhamon. Isso aí é muito legal porque é o seguinte... Os egípcios trançavam os cabelos, usavam trança no cabelo. Primeira coisa, né, velho? O egípcio era todo mundo negão. Negão mesmo, negão. Sacou? Não era o pessoal da Record, de Hollywood, aquele pessoal branco, não. Né? Isso é sempre bom tornar isso público, né? Para as pessoas entenderem isso. Né? Então o que ele quer que o Pelourinho faz? Uma valorização da estética negra, e essa parte da letra é muito legal, porque assim, os turbantes, os cabelos trançados os egípcios usavam, só que qualquer egípcio trançava os cabelos, né? Então veremos turbantes de Tutankhamon. O turbante de Tutankhamon é o faraó, e esse turbante era como se fosse a coroa do rei. Sabe? Então usar os turbantes de Tutankhamon é meio como você dizer assim, eu sou foda, irmão, eu sou barril, né? E com os turbantes de Tutankhamon, as cabeças enchem-se de liberdade, o povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Então aí o Olodum ainda faz assim uma denúncia, né? Luciano Gomes, muito feliz da letra, fala que com a cabeça cheia de liberdade, o povo negro vai querer o quê? Igualdade. Para o povo negro ter igualdade, tem que acabar o preconceito. O preconceito é baseado em quê? Em separação. Né? Então assim o Olodum termina essa letra maravilhosamente bem. Parabéns, Luciano Gomes, dando um recado real. E por sinal, se você conhece cantores de axé, bandas que tocam o faraó do seu repertório, pede pra cantar a música toda, porque o final da letra então, muito obrigado novamente. Se você gostou desse vídeo, pô, dá aquela força, né? Se inscreve no canal, deixa um like aí, clica no gostei, comenta, compartilha com todo mundo. Se tiver vindo no Twitter, no Instagram, etc, pô, compartilha também, me marca nos stories, me marca no seu tweet, enfim, todas as redes sociais para me achar é @MatheusBuente, certo? Apareceu aqui embaixo durante o vídeo todo. Muito obrigado e já fui.